Olá, paz do Senhor para todos meus irmãos e amigos que irão ver este vídeo. Nesta tarde estamos juntos para falar um pouco da Palavra de Deus, um assunto muito relevante. Já quero agradecer a todos, por compartilhar conosco, assistir nossos vídeos. Para nós é muito bom saber que a Palavra de Deus está em andamento, está em crescimento. O canal vai subindo e com certeza as pessoas vão sendo agraciadas pela poderosa Palavra de Deus, E assim que Deus venha abençoar a cada um. Meus queridos, eu quero ser rápido neste vídeo. Eu quero abordar um assunto nesta tarde. Eu quero falar sobre o que diz a Bíblia a respeito de sangue ou quem come sangue. Porque nós, os evangélicos, não temos este costume de comer sangue. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos proíbe de comer sangue, aqueles que obedecem a Deus, É bem verdade que muita gente de outras religião comem sangue, participa de sangue. Eu já vi pessoas dizerem que se não tiver sangue, aquele frango, aquela galinha caipira, não tem sabor se não houver sangue. Mas, meus queridos, nós precisamos saber que o sangue, na verdade, não é alimento. O sangue, segundo a palavra de Deus, é a vida. Para Deus é a vida. É tão provado que se nós tirarmos o sangue de algum animal, é claro, ele vai morrer. Saiu o sangue, saiu a vida. É desta forma que Deus, Ele não quer que nós comamos o sangue. Pela palavra de Deus, Ele nos manda que nós derramamos na terra e cobramos com o pó da terra. Então é desse jeito que Deus, Ele quer que nós façamos, agimos concernente a esta ordenança de Deus. É uma ordem, é uma ordenança de Deus. E quando nós desobedecemos a ordenança de Deus, nós desobedecemos a Ele e, consequentemente, levamos sobre nós a consequência de um pecado da desobediência. Muito bem, meus amados. Nós temos 3 motivos específicos para nós não comermos sangue. O primeiro deles é que Deus proíbe. Lá no livro dos Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, então Ele ordena a Noé, Ele dá ordens para Noé, no capítulo 9, o versículo 4, quando Ele diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, certamente, o verso 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então é justamente isso aí, meus queridos. Esse é um dos primeiros motivos para nós não comermos sangue, porque é proibido por Deus. E por que estou fazendo este vídeo? Porque há muitas pessoas que vão aceitando Jesus e geralmente as igrejas não dão esse tipo de ensinamento. A gente não vê esse tipo de ensinamento. E assim, o crente aceita Jesus, a pessoa aceita Jesus, porém não deixa os seus costumes porque muitas vezes não sabe. Então, quando não sabe, este pecado ele é dissimulado, mas depois que você sabe o que é certo, então você deve fazer o que é certo, porque lá em Tiago diz que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 17, capítulo 4 e o versículo 17 de Tiago, Então, você precisa saber as coisas certas. Você aceita Jesus e permanece do jeito que estava, então as coisas não vão andar bem, não vai funcionar. É por isso que muita gente se desvia, muita gente traz enfermidades, muita gente aceita Jesus, mas a vida dele continua aquela distorção na vida, na família,
E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. É justamente por isso que eu me preocupo, porque o caminho de um missionário não é só ganhar as almas. Ele se preocupa com o dia a dia dessa alma também, né? E se nós temos uma porta aberta aqui no YouTube, e se, digamos, se as igrejas não estão ensinando essas coisas que são tão profundas, então nós precisamos orientar as pessoas, né, que querem aprender realmente a palavra de Deus. Às vezes a pessoa tem outra religião, ele é um católico, ele é um budista, ele é outra religião. Para mim não importa. O que é certo, meus queridos, é que ninguém deve comer sangue de animal algum. Então veja bem, o sangue é uma oposição a Deus quem come sangue. Por exemplo, quem já andou por terreiros de macumbaria, desses caminhos, do qual eu passei muitos longos anos lá por dentro, bem se sabe que lá é o prato principal. O prato principal dos demônios é sangue, porque ele sabe que ele comendo sangue, ele está criando uma grande barreira, um grande problema, uma grande contenda com Deus. E esse é o trabalho do demônio, é criar contenda com Deus. É por isso que ele prefere o sangue. Tudo que ele pede sangue. Sangue, a sede do demônio é sangue, porque ele sabe que ele fazendo isto é uma maneira de irritar a Deus e lutar contra a própria vida, né? Então vamos aqui agora no livro de... Nós vimos aqui em Gênesis 9:4, agora nós vamos ver aqui no livro de Levítico, capítulo 17 de Levítico, e o versículo 12, 13 e o 14. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra de Deus. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma carne de entre vós comerá. Sangue, diz assim: portanto, tenho dito aos filhos de Israel. Nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Por exemplo, você tem um trabalhador que ele veio de outros países, ele é um estrangeiro, veio de outra cidade, então, mas ele está na sua casa, então ele tem que comer do seu pão. Ele não deve também, porque se ele tem o costume de comer sangue, ele poderia comer lá na terra dela, mas no nosso meio, no meio do povo de Deus, não. Ele não vai usar esse costume, é o que Deus está dizendo aqui. Estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue, não comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrine entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, é a alma de toda a carne, o seu sangue, e pela sua alma, e pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Ou seja, acabei de falar, há pessoas que aceitam a palavra de Deus, mas continuam numa destruição, né? A Bíblia diz que ele é extirpado, ele é tirado, ele não prevalece, entendeu? Então, o primeiro motivo para nós não comer sangue é porque Deus proíbe. Vamos ver mais um versículo aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra, o derramarás como água. Então, aqui em Deuteronômio capítulo 12, o versículo 23 e 24, Deus está dizendo que é proibido, não coma. Você tem que derramar o sangue na terra como se derrama água. Amém?
Então, você diz, mas é só no Velho Testamento. Tá bom. Então agora nós vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 20. Paulo aqui ele estava dando ensinamento para aqueles novos convertidos, né? É o que eu também estou fazendo aqui, dando este ensinamento para novos e velhos, pessoas de outras religiões, de outras denominações. Se querem ser abençoados, obedeça a palavra de Deus, porque este é o caminho da bênção, né? Atos dos Apóstolos 15, 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, Paulo aqui estava dando um ensinamento para que os apóstolos ensinassem aos novos convertidos as coisas que eles tinham que se abster, ou seja, se afastar, parar de praticar, né? Porque a comida sufocada é outro pecado. Havia na região nordeste as pessoas, além de comer muito sangue, alguns têm uma prática de matar as galinhas sufocando, quebrando o pescoço da galinha, e o sangue ele fica empancado dentro da carne, não sangra o animal, a ave ou qualquer um animal. Então, nesse sentido, é necessário que se sangre, porque esse animal sufocado, para quem obedece a Deus, não pode comer dele. Por isso nós, os crentes, nós sangramos a galinha, o animal, e derramamos o seu sangue. Mata um porco, as pessoas gostam muito de sangue de porco, porque faz um penicado. No outro tempo, quando nós comíamos, era gostoso, certo? Nós não conhecia, mas agora nós como crentes, nós não comemos o sangue, mas nós fazemos o mesmo penicado. Nós usamos o fígado, a parte do bofe, os redenhos, as gorduras, e acrescentamos mais carne e fazemos uma comida muito deliciosa. Só não tem o sangue, até porque qual é a vitamina do sangue? Então veja bem, é simplesmente uma maldição na vida do ser humano que come. Essa é a realidade. Então Paulo estava orientando aqui para os apóstolos e orientar, ensinar os novos convertidos. Atos 15, verso 20, que eu acabei de ler, diz: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, que é uma prática muito abusiva a Deus. Alguém pegar qualquer uma imagem e dizer que ali é um Deus, se Deus só há um, Deus o nosso Salvador, né? Então se abstenha dos ídolos, da prostituição, que é um pecado muito grave contra Deus. Alguém peca contra o seu próprio corpo diante de Deus, porque se o seu corpo, o meu corpo, é morada e templo do Espírito Santo, diz a Bíblia, como é que nós vamos pegar ele e se juntar com a meretriz? Ídolos, prostituição, e do que é sufocado, que acabei de explicar, e do sangue. O sangue está sempre andando em conjunto com os pecados, maiores pecados contra Deus, né? Então, muito bem, meus queridos, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Em rápidas palavras, eu quero transmitir os 3 motivos pelo qual nós não devemos comer sangue. Primeiro ponto é que é desobediência a Deus. E quem é de Deus não vai desobedecer a Ele, vai cumprir o que Ele manda, né? De modos que não vamos comer sangue. Não quero falar neste vídeo do sufocado e das demais pecados. Quero ir em linha reta aqui com o sangue. Outra causa para não se comer sangue, o segundo motivo, é porque o sangue, ele lava todo o nosso corpo, como também do animal. Se de repente esse animal ele tem um ferimento interno ou externo, ele tem uma enfermidade dentro, seja ela qual for, esse sangue, ele está lavando essa enfermidade, né? E quando nós comemos, as pessoas que comem, no caso, este sangue, ele tem maior aderência, né, a resgatar
algo para o seu próprio corpo. Ou seja, se a pessoa se esse animal ele tem uma enfermidade interna e você não sabe, mas você vai comer o sangue desse animal, este sangue ele está lavando aquela enfermidade, consequentemente. E quando você come esse sangue, você tem uma possibilidade maior de adquirir alguma enfermidade, alguma doença, e muitas vezes até incurável. Muitas vezes você não é tanta gente, meus queridos, hoje com a doença chamada CA, câncer, e muitas vezes as pessoas não imaginam nem como adquiriu. Vê as injeções nos animais, e muitos criam um caroço interno. E as pessoas que matam esses animais, os animais de grande porte, eles não vão dizer para você que tinha essa enfermidade. E o cara não quer perder também um boi. É bastante dinheiro envolvido. Ele pode não comer porque ele viu a enfermidade da doença, mas ele vende para os demais. E aí onde está o problema, né? Naquela carne contaminada. E se é um animal daqueles que você come o sangue? Me diz. Segundo motivo é esse: você pode adquirir uma enfermidade até séria, né, por comer sangue. Primeiro, desobediência. Segundo, você pode adquirir um mal grave na sua vida e não sabe de onde vem. E o terceiro lugar muitas vezes a imundícia que tem um sangue, não diretamente só no animal, mas quando ele é resgatado. Certa feita eu fui a uma avícola e lá eu vi quando eles estavam matando muitos frangos, colocando naqueles funil, e aquela água que tem no papo da galinha, da ave, juntamente com a água que ela tinha no papo, aquela baba grossa, uma coisa muito nojenta, quando eles tiravam do funil, então as galinhas mortas, mas vinha aquele fio de baba correndo junto. Então, e debaixo daquele funil, o que tinha ali? Umas vasilhas parando o sangue. Inclusive esse sangue eles dão às pessoas como brinde. Lá na região norte, você compra um frango, a pessoa diz: você quer o sangue é grátis. Então eles passam a faca lá e tiram um pedaço grande de sangue e dá para as pessoas, né? E as pessoas vão contentes com aquele pedaço de sangue. Eles não sabem o que tem ali dentro, né? Mas geralmente quando pendura aquela galinha naquele funil e corta por baixo do funil, corta a cabeça dela para tirar o sangue vai derramar naquele vaso juntamente com a sujeira que está no papo daquela galinha, desce junto, ela está de cabeça para baixo, morrendo, e aquela baba grossa está caindo junto. Eu imagino que de hoje em diante você que comia sangue, agora vai fazer um propósito com Deus para não comer mais, né? Você vai ficar obedecendo a Deus nesse sentido, você vai se livrar de atrair alguma doença grave para o seu corpo, e você vai escapar de comer algo muito ceboso, porque eu vi com os meus olhos, o que eu estou lhe contando é real, tá? Então, muito bem, meus queridos, que nesta tarde nós fiquemos com este vídeo. É um vídeo de alerta para todos nós, né? Quem é crente que conhece a verdade já não come sangue, né? Para não desobedecer a Deus, a sua palavra. E quem não é crente ainda pode, ouvindo este ensinamento, esta palavra, você pode se desviar também, porque é muito viável. Se desviar é muito fácil. Nós temos o animal todo. Você mata um porco, um boi, um carneiro, você tem a carne toda. Por que o sangue? Então eu lembro lá no norte, as pessoas matam um peru e eles colhem aquele sangue e eles fazem uma comida chamada cabidela do peru. Então vai aquele sangue junto, com certeza também vai aquela baba, aquela
que tem no estômago do animal, né, da ave. E com certeza, meus queridos, é um prato, digamos que gostoso. Comi quando eu era criança, garoto, meus pais faziam. Porém, depois que aceitamos a Jesus, veio a nós o entendimento da palavra de Deus e não comemos mais, e nem aconselho que ninguém coma. Então isso tudo será para a glória de Deus, que você possa tirar nesta tarde o seu aprendizado. Confira nesses versículos que lhe citei nesta tarde e você vai ver. Não que alguém vai dizer, mas era no Velho Testamento. Não, nós vemos aqui no Novo, Atos 15, 20, quando Paulo orienta, né, que as pessoas não comam sangue, se desviem de comer o sangue. E de forma, meus queridos, que na verdade o sangue não é alimento, o sangue é vida, né? Então fiquemos com esta palavra nesta tarde. Eu quero agradecer a todos vocês, né, crentes ou não crentes, por nos acompanhar no nosso trabalho, nos nossos vídeos. Pelo fato de estar semana de chuva, eu não saí para pregar nas ruas, mas eu sentindo a orientação de Deus, né, para falar algo aqui muito importante, que nas igrejas já não se fala mais, né? As pessoas nas igrejas, a maioria das igrejas estão preocupados com propósitos, com essas coisas, né? E a realidade profunda da palavra de Deus, né, que vai fazer muito bem para o nosso corpo e para a nossa alma, muitas vezes está deixando de ser transmitido, ensinado, passado para as demais pessoas, né? Que Deus nos abençoe nessa tarde, né? Não vou lhe pedir para se inscrever, nem dar like, comentário, porque os irmãos e os amigos já sabem, né? Se quer nos ajudar verdadeiramente, faça isso, né? É tudo de graça, não custa nada dar um cliquezinho no joinha, não custa nada dizer um amém na inscrição. Deus abençoe, Deus te ajude. Se foi bom, se foi ruim o ensinamento. Então fiquemos com esses 3 passos, né? Aleluia, para não se comer mais sangue, né? Esses 3 pontos positivos para que não se coma mais sangue de animais. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e a paz do Senhor para todos. Amém.